Carlos Martins, Carlos Henrique Nunes, Paulo dos Santos Cavalieri, Ednei Amaral de Souza, Gessé Loureiro, Clemilson Rodrigues de Lima, Paulo Rosa, Márcio Paulo de Almeida e Biratã da Silva. Às 18 horas do dia 16 de junho de 2013, os citados pastores se reuniram no templo localizado na Rua da Amizade, 23, no Vale das Palmeiras, em Cosmos, Rio de Janeiro, para se formarem em concílio, que ficou assim constituído. Presidente, Bispo Paulo Roberto Ramos, secretário, Pastor Biratã da Silva, examinadores. O exame foi feito pelo presidente do Conselho nas áreas de conversão e chamada, teologia, eclesiologia, ética e visão denominacional. Em seguida, o presidente proferiu uma leitura bíblica em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, com breve reflexão, e orou a Deus. Dando prosseguimento aos trabalhos, o presidente arguiu os candidatos nas respectivas áreas, dando-se por satisfeito com suas respostas. Em seguida foi dada a palavra aos demais membros do concílio. Nada foi acrescentado. O presidente prosseguiu na arguição de teologia para realizar o seu trabalho, o qual questionou o candidato sobre a Bíblia, a pessoa de Deus, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, sobre o homem, o pecado, salvação, a volta de Cristo, sobre os anjos, suas missões. Em tudo, o candidato explanou muito bem, fundamentando suas respostas com textos bíblicos e demonstrando brilhante conhecimento. Aberta a palavra aos demais membros do conselho, houve diversas perguntas, às quais o candidato a todas respondeu satisfatoriamente. Na área de eclesiologia, este arguiu o candidato sobre o que é a igreja, quem a fundou, suas diversas implicações sobre o batismo nas águas, a ceia do Senhor e as suas formas de ministração, sobre o culto, o governo da igreja, sobre a membresia, a forma de se filiar a uma igreja evangélica, a separação entre a igreja e Estado. O candidato respondeu com segurança a todas as questões e sempre citava os textos bíblicos que fundamentavam suas respostas. Franqueada a palavra aos demais membros do conselho, houve ainda algumas perguntas sobre a igreja fragmentada em diversas denominações, completamente desvirtuada de seu alvo maior, tendo o candidato respondido com firmeza, demonstrando conhecer bem o assunto. Finalmente, o presidente questiona na área de ética pastoral e visão denominacional, onde o candidato foi questionado sobre o seu relacionamento ético com os colegas, assim como com os membros da igreja e com a sociedade onde vive, sobre a firmeza de sua fé em Deus e em Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, sobre a visão que o candidato tem da denominação e sobre a declaração de nossas doutrinas. A cada parte, o candidato respondeu de forma convicta, argumentando, inclusive, sobre a monografia que escrevera e que tratará ali desses assuntos, o qual crê e defende. Perguntado se por acaso viesse renunciar à fé evangélica por qualquer outra convicção religiosa, qual seria sua atitude como pastor de uma igreja evangélica, respondeu que jamais pensa em tal hipótese. Mas se isso viesse a ocorrer, recorreria aos órgãos denominacionais como subseção da Ordem de Pastores ou mesmo a Agência Missionária e a Ação Mundial, e buscaria ajuda com seus respectivos presidentes, sem causar danos a ninguém. Aberta a palavra ao concílio, mais algumas perguntas foram feitas, às quais o candidato respondeu a contento. Em seguida, o presidente convida os participantes do concílio para se retirarem em uma sala contígua,
a fim de deliberarem sobre a recomendação ou não o candidato à consagração do pastor. A decisão conciliar é tomada por unanimidade favorável à recomendação do candidato à consagração. Retornando ao templo onde se encontrava o candidato e um bom número de irmãos da igreja, a notícia lhe foi dada pelo presidente, cumprimentando-o pelo sucesso no exame. Em seguida, o concílio é dissolvido ou suspenso às 18h35, com uma oração pelo evangelista Elson Peixoto, que, para constar o mesmo, que a tudo assistiu, lavrou e assinou esta ata juntamente com o presidente. Rio de Janeiro, 16 de junho de 2013. De igual modo, também foi conferida à irmã Maria Laurinda Soares e também, de igual modo, a missionária também Jaqueline Vieira Felipe, todos os autos da ata que já foram lidos anteriormente. Amém. Muito obrigado, senhor secretário. É bom relembrar, eu vou repetir, que alguns atos nós tivemos que antecipar, tendo vista a ocupação de alguns pastores, né? E também a alteração que foi necessária fazer num outro edital. Então, antecipamos algumas coisas, mudamos algumas coisas e firmamos em documento. Quero, então, entregar em mãos do pastor Milton Soares